Descubra o incrível segredo transformador para sua prosperidade em apenas 30 dias. Ana sempre acordava antes do sol, com o coração pulsando de esperança. O cheiro dos doces que saíam do seu forno se misturava ao murmúrio da cidade, onde cada pedra dos paralelepípedos conhecia suas lutas e sonhos. Em sua pequena cozinha, ela misturava açúcar e afeto, criando delícias que guardavam a tradição de sua avó. As palavras da matriarca ecoavam em sua mente. O trabalho honesto e a perseverança são as verdadeiras receitas da vida. Mas a pressão para manter a pequena empresa e ao mesmo tempo sonhar com expansão fervia em seu interior. Quando o concurso de empreendedores foi anunciado, Ana quase não acreditou no que estava ouvindo. O prêmio era a chance de transformar seu negócio, de tirar o sonho do papel e dar um passo rumo ao desconhecido. Seus olhos brilharam, respaldados por uma meta clara: fazer a história da família brilhar, assim como a avó sempre desejou. Contudo, a vitória não viria sem desafios. Carlos, seu ex-parceiro de negócios, conhecido por sua desconfiança e ironia, também estava no páreo. O peito de Ana se enchia de indignação ao pensar nele rivalizando consigo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a ansiedade como companhia, Ana se uniu a um grupo de mentoria. O encorajamento das novas amizades trazia uma luz inesperada. Elas também traziam bagagens pesadas, mas juntas sonhavam por um futuro melhor. No entanto, a cada dia a sombra de Carlos crescia e as lembranças do desprezo que sempre lhe direcionavam eram como espinhos em seu coração. Certa noite, Ana decidiu revirar o sótão da avó. Ali encontrou uma caixa antiga e, ao abri-la, deparou-se com cartas que a fizeram chorar. As palavras de amor e ensinamentos de sua avó a tocaram profundamente, revelando não apenas segredos de receitas, mas um legado de força e resiliência. De repente, ficou claro que a verdadeira transformação não dependia apenas de vencer um concurso. Era sobre resgatar a essência de sua família e consolidar seu próprio valor. A pressão aumentava com a aproximação do concurso. A cidade parecia observar cada movimento dela com olhares pesados. Os murmúrios sobre a competição eram cada vez mais intensos e Ana começou a questionar sua capacidade de se destacar. Mas assim que se sentiu perdida, uma mensagem anônima apareceu. Lute pelo que acredita, Ana. O verdadeiro segredo da prosperidade está em seu coração. Era como se alguém a empurrasse de volta ao caminho da coragem. Faltava apenas uma semana para o grande dia e a batalha interna se intensificava. O que a aguardava? O embate com Carlos seria a prova definitiva de sua luta ou o início de algo ainda maior? Ana respirou fundo. O destino de sua família pendia na balança e ela precisava descobrir de que madeira era feita. A adrenalina e a força de suas raízes a acompanhavam, mas sua alma ainda anseia por respostas em um mundo de incertezas. O que ela descobrirá na próxima semana pode mudar tudo. Ana acordou sufocada, o sol já avivando a cidade. Cada raio parecia amplificar sua ansiedade, como se o universo estivesse conspirando a favor ou contra dela. O aroma dos doces ainda estava fresco em sua memória, mas agora sentia que precisava de algo mais para superar a pressão que esmagava seu peito. Com as cartas da avó em mãos, decidiu que não poderia simplesmente esperar pela competição. Levantar a pequena loja à beira da ruína era mais que um sonho, era um grito de amor e resistência. Enquanto organizava a cozinha, uma ideia iluminou sua mente. E se ela usasse a herança emocional que sua avó lhe deixou para criar algo realmente único? Ela imaginou um doce especial que reunisse as receitas dela, mas com um toque contemporâneo, algo que contasse a história da sua família. Os dias seguintes foram uma mistura de criatividade e tentativa. Ana testava combinações novas, misturando sabores e ingredientes.
A massa não saía do jeito certo, o recheio desandava e por várias vezes ela pensou em desistir. Mas então lembrava-se das cartas e as palavras motivadoras pareciam desejar que ela continuasse. Você é mais forte do que imagina, dizia uma delas. Com lágrimas nos olhos, ela se sentia mais próxima da avó, compreendendo que cada obstáculo era parte do legado que desejava honrar. Finalmente, um determinado doce começou a ganhar forma. Um bolo recheado com um creme especial que mesclava o sabor da infância e uma pitada de modernidade. A própria loja poderia ser um reflexo da história dela e um espaço de acolhimento para os clientes. Decidida, marcou uma nova apresentação para seu doce na competição, se lançando ao desafio com um brilho renovado. No entanto, os ventos da competição continuavam a soprar frios. Na mentoria, Carlos se mostrava afiado como sempre. Confiante, ele lançou uma provocação. Você acha mesmo que o seu passado pode competir com a inovação que eu trago? Aquelas palavras machucaram como um golpe. Internamente, Ana se questionava se realmente tinha o que precisava vencer. Mas a voz da avó sussurrou em sua mente: nunca deixe que os outros ditem seu valor. A semana se arrastava e Ana se viu numa batalha emocional entre a insegurança e a chama que ardia dentro dela. Ela precisava preparar seu coração para o dia do concurso. Mas como se preparar para um embate que parecia tão desigual? As calçadas estavam cheias de vida, imagens de sonhos e esperanças se entrelaçavam com a realidade dura que espremiam seu espírito. Entre conversas e risadas de amigos, ela notou que sempre havia alguém disposto a apoiá-la. O encontro com outras mulheres fortes a relembrou que não estava sozinha. Foi uma dose de coragem que a fez perceber. A competição não era apenas entre negócios ou produtos, mas um reflexo de quem ela realmente era. O dia da verdade se aproximava e a tensão crescera. Ana decidiu que precisava fazer algo diferente. Sua apresentação no concurso não seria só sobre o doce. Seria sobre sua família, suas histórias, suas lutas. O que ela levaria ao palco era mais que um bolo, era um pedaço da sua alma. Antes de dormir na véspera do grande dia, Ana olhou para o céu estrelado e fez um pedido silencioso. Aquela noite seria decisiva. Estava pronta para se expor, para mostrar que seu coração pulsava na mesma frequência de todos que já sonharam. O que aconteceria no palco a tornaria quem realmente deveria ser. E naquele momento de vulnerabilidade e coragem, mais uma mensagem anônima apareceu, como um sinal. Ana, o mais importante já foi conquistado. Agora é hora de você brilhar. O que a aguardava no dia seguinte, na frente dos jurados? A batalha estava prestes a começar, e tudo estava em jogo. Ana acordou com o sol atravessando a janela, acariciando seu rosto. O dia finalmente havia chegado, e a mistura de euforia e nervosismo pulsava em suas veias. Enquanto se levantava, seu coração parecia dançar ao som de uma sinfonia vibrante, ecoando as esperanças e incertezas que a acompanhavam. Na cozinha, cada gesto era uma meditação. Ana preparou os ingredientes com cuidado, respeitando cada etapa que as cartas da avó lhe ensinaram. Enquanto batia os ovos e misturava a farinha, suas mãos tremiam, mas não de medo. Era uma expectativa vibrante que rastejava por seu corpo. Este bolo é mais que uma receita, pensou. É um pedaço da minha história. Depois de algumas horas de trabalho intenso, o doce estava pronto, mais bonito do que jamais imaginara. Cada camada contava uma história, uma emoção, um desafio superado. O aroma que preenchia a loja a envolvia como um abraço acolhedor. Era um testemunho de amor, resiliência e a força de suas raízes. Ela vestiu seu avental. Ele estava um pouco desgastado, mas ainda carregava a essência da avó. Nos espelhos empoeirados da loja, Ana se observou. Viu em seus olhos um brilho que não via há muito tempo. Era a determinação, era a coragem, era a sua essência pulsando viva. Estrondos de risadas e conversas animadas começaram a ecoar pelas ruas. Pessoas chegavam para participar do evento e, com cada rosto familiar, Ana sentiu seu peito encher de esperança. Sua melhor amiga Lúcia, com seu sorriso radiante, se aproximou e segurou suas mãos. Você está pronta para brilhar, Ana. O mundo precisa conhecer sua história e seu doce, contou Lúcia, com lágrimas nos olhos. Ana sorriu e, naquele instante, sabia que tinha um apoio incondicional. Quando a competição começou, o palco se iluminou. Quem diria que todas aquelas emoções a levariam até ali?
O coração dela disparava, mas algo em seu interior dizia que estava onde deveria estar. Ana sentiu a energia do público como uma onda, carregada de expectativa. Quando chegou sua vez, o silêncio se instalou. Num instante, todos os olhares se voltaram para ela. Ana respirou fundo e, em vez de apenas falar sobre o bolo, decidiu compartilhar a história de sua avó, os desafios da loja e como cada receita era uma peça fundamental do seu legado. A paixão em suas palavras era palpável e a plateia parecia absorver cada emoção. "Eu não estou aqui só para ganhar", ela começou, a voz embargada. "Eu estou aqui para mostrar que cada sabor, cada doce, carrega um pedaço de amor e luta, e isso é mais importante do que qualquer prêmio." As palavras saíam com a clareza e a intensidade de quem fala do fundo da alma. Ao finalizar, os aplausos ecoaram no ar, mas para Ana estava além do barulho. Era a conexão entre corações, era a empatia sendo forjada a partir de histórias vividas. Mas, no fundo, a ansiedade ainda pulsava, e o momento que se seguia precisava de coragem. O jurado-chefe, conhecido por suas críticas severas, levantou-se. O olhar de Carlos, competitivo e astuto, se fixou em Ana. O que viria a seguir? A tensão virou um nó na garganta dela. "Você mostrou o que muitos esqueceram, mas..." ele começou, provocando um estremecer que reverberou no estômago de todos. "A pergunta é, será que o coração é suficiente para brilhar neste mundo em que a inovação reina?" O silêncio da plateia era ensurdecedor. O que ela responderia? Ana sentiu o peso das expectativas, mas lembrou-se das vozes de apoio, a avó e cada pedacinho de amor que colocara naquele doce. Agora era a hora. Com um sorriso firme, Ana se preparou para dar a resposta a Carlos e ao mundo. Qual seria seu próximo movimento? O olhar de Ana se fixou no jurado, tentando reunir todas as suas forças. As palavras dele ecoavam em sua mente como um tambor. O que Carlos esperava? Um truque? Uma inovação que fosse além do que já tinha feito? O sorriso no rosto dela começou a deslizar enquanto os segundos se arrastavam. "Carlos", começou ela, a voz ainda firme, mas carregada de emoção. "O coração é apenas uma parte, mas ele é a essência. O que importa de verdade é a autenticidade. Esta receita não é apenas uma combinação de ingredientes. Cada elemento aqui tem história, sabor, dor e alegria. É como a vida, cada camada é construída com amor." Ela sentiu que algumas lágrimas estavam prestes a surgir, mas a determinação no seu olhar se intensificou. Pode não ser um bolo de visual estilizado com fogos de artifício, mas é um reflexo da minha alma e de onde venho. Isso não é inovação? Isso é o que as pessoas realmente buscam, conexões. A plateia estava em silêncio, absorvendo suas palavras enquanto ela olhava para eles, um a um. O nervosismo que sentia antes começou a se esvair, dando lugar a uma onda de encorajamento que parecia banhar seu ser. Sentiu como se cada aplauso da avó a envolvessem em um abraço. Carlos a observava, a expressão neutral, mas Ana podia ver o pequeno brilho que começava a iluminar seus olhos. Mesmo assim, o julgamento ainda não estava decidido. "Você tem coragem, Ana, e isso é admirável. Mas no mundo das confeiteiras, a inovação é essencial. O que você enfrenta agora é um desafio. Saberemos se sua paixão é suficiente para inovar dentro dos padrões." Ana respirou fundo, preparada para essa nova prova. "Se for para trazer uma nova receita, que seja uma doçura feita de experiências, de lutas e, acima de tudo, de amor. Isso é o que quero mostrar hoje." Ela sentiu a energia do público mudar. As murmurações cresciam e a conexão estava ali, pulsando. Mas agora a competição não era apenas sobre o bolo, era sobre o que cada um deles trazia dentro de si, o que a fazia brilhar mais do que qualquer crítica poderia apagar. "Você está pronta para um novo desafio, então?" Carlos disse, desafiador. "Prepare-se, o próximo julgamento não se passará apenas na aparência, será um teste de suas raízes e a verdadeira inovação da sua história."
Depois disso, você terá a chance de apresentar algo novo, e, só então, saberemos se há espaço para o coração neste mundo de confeiteiros. A plateia parecia fervilhar. As palavras de Carlos eram poderosas, e Ana sentiu o peso do que estava por vir. Um novo desafio a aguardava. Ela já não olhava apenas para Carlos, ela olhava para seu futuro. Essa competição se tornava cada vez mais que um simples evento. Era uma oportunidade de transformação, não apenas para ela, mas para cada coração que estava ouvindo e torcendo. "Estou pronta", murmurou Ana, mais para si do que para qualquer um ali. Agora, em vez de medo, ela sentia uma onda de determinação. Era um momento de deixar sua verdadeira essência brilhar. Mas antes que pudesse se preparar para o que viria a seguir, uma figura familiar surgiu na multidão. Era seu irmão Lucas, que apareceu das sombras, seu olhar preenchido de uma urgência que Ana nunca havia visto antes. "Nem tudo é o que parece, Ana. Preciso te contar algo", ele disse, seu tom tingido de preocupação. O que ele tinha a revelar poderia mudar tudo. Ana gelou. O coração quase parou ao ouvir as palavras de Lucas. Ele sempre fora seu apoio, mas aquele olhar de preocupação na face dele a fez questionar tudo o que sabia. O que podia ser tão urgente que exigia sua atenção agora, bem no meio desse desafio crucial? "Lucas, agora estou prestes a apresentar meu bolo, tudo que trabalhei por tanto tempo." Ela hesitou, dividida entre a necessidade de ouvir o irmão e a pressão de não perder a oportunidade. Mas a intensidade no olhar de Lucas a fez questionar tudo o que sabia. O que podia ser tão urgente que exigia sua atenção agora, bem no meio desse desafio crucial? "Lucas, agora estou prestes a apresentar meu bolo, tudo que trabalhei por tanto tempo." Ela hesitou, dividida entre a necessidade de ouvir o irmão e a pressão de não perder a oportunidade. Mas a intensidade no olhar de Lucas a fez questionar tudo o que sabia. "Lucas, agora estou prestes a apresentar meu bolo, tudo que trabalhei por tanto tempo." Ela hesitou, dividida entre a necessidade de ouvir o irmão e a pressão de não perder a oportunidade. Mas a intensidade no olhar de Lucas era inegável. "É sério, Ana, é sobre o nosso pai, e sobre a receita que você está usando." O murmúrio da plateia ao fundo parecia distante. As luzes brilhantes no palco tornaram-se um borrão, enquanto ela se concentrava nas palavras que saíam dos lábios dele. Ana sempre soubera que a história de sua família tinha seus segredos, mas o que Lucas estava prestes a dizer poderia revirar tudo. Ele nunca te contou, mas essa receita tem mais significado do que você imagina. A história que você pensa que conhece não é toda a verdade. Há um ingrediente que ele deixou de fora, que faz parte do nosso legado, e é o que dá o verdadeiro sabor à vida." Ana franziu a testa. "Um ingrediente? Lucas, eu não tenho tempo para isso. O que você quer dizer?" "Ele guardou isso por anos, Ana. Eu só descobri recentemente. O verdadeiro sabor é uma mistura de amor e luta, mas também de perdão." Lucas respirou fundo, seu olhar firme como uma rocha. "Ele teve suas razões, e não cabe a mim revelar o passado dele. Mas você precisa entender o que isso significa para o seu bolo. Lembre-se do nosso avô. O que ele sempre dizia sobre a importância de colocar amor em tudo o que fazemos. Isso não é só sabor, é um símbolo do que somos." Ana fechou os olhos, relembrando as histórias da infância em torno da mesa da avó, quando o cheiro do bolo fresco enchia o ar e cada porção parecia um abraço. O que Lucas dizia pairava na sua mente. Um ingrediente secreto. A revelação a deixava inquieta, mas a ideia de incorporar esse novo conhecimento em sua criação acendia uma chama dentro dela. "Mas eu não sei qual é esse ingrediente. O que eu faço?" Ana estava perdida, mas a necessidade de saber mais sobre o que estava por trás daquela receita crescia como um furacão. Lucas olhou-a nos olhos, o amor e a preocupação claros em seu rosto. "Você é herdeira disso, Ana. O que você tem que fazer agora é lembrar do legado de amor e superação. O ingrediente que falta é o perdão. Perdoe o que o pai não disse e honre a verdade que ele escondia. Isso tornará seu bolo inigualável." Ela hesitou, então uma ideia começou a se formar. Naquelas frações de segundo, tudo se conectou. Sim, o perdão era um ingrediente que não poderia ser esquecido. "Eu vou fazer isso, vou representar nossa história."
Ana sorriu para Lucas, um sorriso que carregava a determinação e a força que seu coração precisava. Obrigada, irmão. Sim, poderia ser agora ou nunca. A oportunidade tinha chegado e ela estava disposta a enfrentar o desafio, não apenas do dia, mas da vida. E antes que pudesse mudar de ideia, Ana girou sobre os calcaiares e dirigiu-se ao palco. O público ainda a observava e Carlos a esperava, a expectativa clara em seu olhar. Estava prestes a reinventar o que significava ser confeiteira. Cuidado, Carlos. O que você está prestes a ver não é só um bolo, mas um renascimento. Ana era repleta de emoção enquanto a vida pulsava em sua nova criação, cada ingrediente agora misturado com um propósito renovado. Mas enquanto ela preparava a apresentação, uma nova sombra caiu sobre o palco, e uma voz conhecida fez seu coração acelerar novamente. Você não deveria estar aqui! Era a voz da mãe, cortando o ar como uma faca. Ana, você não sabe tudo! O que mais sua mãe tinha a dizer? Uma nova revelação estava prestes a surgir, e isso poderia mudar o jogo uma vez mais. O olhar de Ana se firmou na figura imponente da mãe. A mulher que sempre representou a segurança, agora parecia terrivelmente distante e ameaçadora. A plateia silenciou, a tensão palpável no ar, como se o próprio tempo houvesse parado. Mãe, por que você está aqui? Isso não é o que você queria? A voz de Ana tremia entre o susto e a determinação, enquanto a adrenalina pulsava em suas têmporas. Eu queria que você fosse feliz, mas esse lugar, tudo isso, você não tem ideia do que está se metendo. A voz da mãe parecia se quebrar em cada palavra que saía de seus lábios. Ana notou que os olhos da mãe estavam marejados, mas havia um fogo sombrio neles, uma mistura de preocupação e raiva. Eu só quero fazer isso. Esse bolo é parte de mim, parte da nossa história. Você não pode me impedir. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. A batalha entre o que desejava e o que achava que deveria representar se intensificava. Ana não estava apenas lutando por um prêmio, mas por sua identidade. Você não sabe tudo, o que seu pai fez e por que fez. A mãe hesitou, olhando ao redor como se quisesse proteger sua verdade de olhos curiosos. Ana, eu nunca contei porque não é só sobre o perdão, é sobre o que ele escondeu por amor. O murmúrio da plateia recomeçou. As vozes, embora distantes, ressoavam a curiosidade e o choque. Ana sentiu o olhar de Carlos em seu pescoço, como se tentasse entender toda a confusão que se desenrolava diante dele. O bolo, que antes era uma obra-prima, agora sentia-se como um peso. A mistura de emoções dentro dela era ensurdecedora. Eu quero saber, quero entender, gritou Ana, seu coração acelerado. Mas, ao mesmo tempo, o medo a dominava. E se o que a mãe dissesse não apenas mudasse sua visão sobre a receita, mas também sobre sua própria vida? Então venha comigo. A mãe respondeu, sua voz mais suave agora, mas ainda carregada de um peso inegável. Só assim você entenderá. O que eu tenho para te contar muda tudo, não só o bolo, mas tudo o que você acredita sobre nós. A palavra nós ecoou dentro de Ana, como um sussurro familiar e ao mesmo tempo distante, um puxão em seu coração. A parte dela que resistia à ideia de deixar o palco agora se debatia contra a necessidade de explorar o que a mãe sabia. Eu não posso deixar meu bolo, minha apresentação. As palavras saíram de sua boca em um fio fino, quase inaudível, mas a reação interna era estrondosa. A luta entre o que era importante e o que poderia ser descoberto explodia dentro dela. A mãe se aproximou, a expressão dela suavizou um pouco enquanto perguntava: e se eu te disser que o que está em jogo aqui vai além de um simples bolo? Que talvez essa receita possa ser a chave para entender melhor quem somos e por que o pai decidiu fazer o que fez? A plateia finalmente começou a murmurar novamente, a expectativa crescendo como um balão prestes a estourar. Ana olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou ansiedade em cada rosto. Tudo dependia dela. Ela respirou fundo, um conflito tremendo acontecendo, mas uma ideia surgiu. Mãe, e se eu puder fazer as duas coisas? E se eu puder usar esse momento, essa receita, para unir nosso passado e meu presente? O olhar da mãe se iluminou por um breve momento, mas logo o medo voltou. Ana, você não! Ana fechou os olhos por um momento, sentindo o coração acelerar.
Sim, eu vou enfrentar isso. Precisamos trazer à tona tudo que está escondido. Não podemos viver mais na sombra. Então, a mãe pareceu hesitar e ainda pairava a incerteza sobre o que viria a seguir. O que Ana descobriria, para além da receita? A vida sempre reservava surpresas e a dela estava prestes a ter uma reviravolta maior. Uma nova emoção transbordou: coragem. E no fundo, Ana sabia que o próximo passo não era só sobre o bolo ou a competição, era sobre aceitar e compreender sua própria história. Ana, espera! A advertência da mãe foi abafada por um ruído crescente na plateia. E antes que pudessem decidir, a luz do palco pareceu brilhar ainda mais, e a carpete vermelho se tornou o campo de batalha de mais do que apenas um concurso de confeitaria. Seu futuro dependia da escolha que a aguardava. Será que Ana conseguiria unir passado e presente numa só receita? O que mais estava escondido nas sombras familiares, aguardando para ser revelado? Ana respirou fundo, sentindo o ar quente encher seus pulmões. O pequeno palco iluminado parecia cada vez mais um ringue de boxe, onde ela e sua mãe estariam lutando não apenas por um prêmio, mas pela verdade que se escondia atrás da cortina familiar. Eu preciso saber, preciso entender, ela afirmou, como se cada sílaba fosse uma facada em seu próprio medo. A plateia observava com olhares ávidos e a pressão aumentava a cada segundo. O que você vai fazer? Você realmente quer saber? A mãe questionou, sua voz agora quase um sussurro, como se estivesse receosa de que o eco da pergunta pudesse mudar tudo. Ana notou que as mãos da mulher estavam trêmulas, o peso de uma revelação estava pairando entre elas. Sim, eu não. Posso viver mais assim, dividida em pedaços. Eu não quero um ato de mágica, eu quero a verdade. As palavras explodiram de sua boca, cheias de uma determinação que parecia não ter mais volta. A mãe fechou os olhos e passou as mãos pelo cabelo, buscando coragem para se expor. Ana, tudo começou com a receita. Não é só um bolo, é um testemunho do que lutamos. Seu pai fez o que fez por amor, mas o custo foi alto. Ele teve que abrir mão de muita coisa para que pudéssemos viver. A plateia ficou em silêncio. Ana sentia a pressão crescendo em seu peito, um furacão de emoções. Por que a história que sempre entrara nas conversas de família nunca era completa? Por que a receita do bolo parecia ser mais do que farinha, açúcar e ovos? Era uma verdadeira herança que carregava memórias e segredos. O que ele escondeu? Ana perguntou, a voz balançando entre a esperança e o medo. Não era só sobre a receita, era sobre o que essa receita significava para sua própria história e a de sua família. O que ele escondeu? Ana perguntou, a voz balançando entre a esperança e o medo. Não era só sobre a receita, era sobre o que essa receita significava para sua própria história e a de sua família. Ele teve que deixar a própria família, a origem dele, as tradições que testamos agora. Tudo que construímos foi como uma nova vida, mas por trás disso ele escondeu informações. O seu avô, ele sempre quis que tivéssemos uma nova chance, mas não mencionou que as raízes são mais profundas do que imaginamos. Ana sentiu um frio na espinha, estava prestes a descobrir um passado que poderia moldar seu presente. O que significaria isso para ela? A plateia se mexeu, o nervosismo deles tornava o ambiente mais tenso. Mas ele fez isso para nos proteger. Ele acreditava que se contasse a verdade, eu me afastaria de tudo. A mãe continuou, a voz numa melodia dolorosa. E eu também, Ana. Eu sigo o caminho que ele desenhou. Mas e você? Você precisa desse bolo para se libertar do que não foi dito. Ana não sabia se estava mais confusa ou iluminada. Ela podia permanecer no escuro, ou poderia se arriscar a revelar o desconhecido. Com um movimento instintivo, começou a misturar a massa do bolo, cada ingrediente representando uma parte de sua história. Eu não posso deixar minha verdade para trás, declarou Ana, mais firme. Eu quero usar essa receita, essa mistura, para unir o que foi separado. A única maneira de realmente ser feliz é abraçar tudo isso. As luzes do palco pareciam brilhar mais intensamente, quase celebrando sua declaração. A plateia estava em sua própria tempestade de emoções. Carlos, em silêncio, observava com admiração. Esperança e reconhecimento brilharam em seus olhos.
Então, antes que Ana pudesse processar o que estava acontecendo, uma voz ecoou do fundo. Como você pode confiar na sua mãe depois de tudo isso? Era um competidor, a dúvida palpável entre eles, um músculo tenso que se estendia além do palco. Quem garante que isso não é apenas uma cena dramática para ganhar aplausos? A plateia se agitou, o desafio estava lançado. Não era só sobre vencer a competição, mas sobre vencer as inseguranças e desconfianças. Ana virou-se para sua mãe, uma conexão silenciosa entre ambas. A verdade estava à vista, e ela sentia que a resposta não estava apenas naquela mistura na tigela, mas também no entendimento que surgiria entre elas. Ana sentiu seu coração acelerar. O que mais estava escondido? Ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Será que ela conseguiria transformar essa verdade em algo doce que uniria sua família? Ou as sombras do passado ainda a seguiam, ameaçando tudo que ela construíra? Ana sentiu que o tempo havia parado. As palavras do competidor ressoavam em sua mente, como um eco ensurdecedor que ameaçava derrubá-la. A dúvida, que ela havia tentado tão arduamente ignorar, agora se materializava. O olhar afiado da mãe, que antes parecia um abrigo, começou a parecer uma jaula. Ela se afastou um pouco, tentando dar espaço para uma respiração mais profunda. Você acha que eu estou aqui apenas para atuar? A mãe de Ana respondeu. A raiva explode em sua voz tímida, como uma tempestade que estava escondida há muito tempo. Você não sabe o que viver escondendo a verdade faz uma mãe. A cada palavra controlada, Ana sentia uma mistura de dor e desejo de se defender. A avassaladora pressão da plateia, os olhares fixos, as expectativas pulsando no ar, tudo isso tornava a situação ainda mais absurda. Mas, e se você não me contar? O que me impede de confiar em você? A mãe hesitou, como se o peso da pergunta a tivesse pegado desprevenida. Ana, você realmente acha que esconder a verdade é fácil para mim? Eu sempre quis que você estivesse segura. A receita do bolo, o que fizemos, tudo era para te proteger. Eu me tornei uma mentirosa por causa do amor. A sinceridade na voz da mãe tocou Ana, mas a dúvida ainda persistia. Alguma parte dela questionava se o amor realmente justificava a mentira. Assim, antes que pudesse responder, tenha certeza de que a imensidão do palco e da sala se tornassem emaranhado de sentimentos. De repente, Ana se lembrou de suas avós e de como, em cada encontro familiar, o bolo conversava. Toda vez que eu o faço, eu sinto uma conexão com cada um de vocês. É como se as histórias viessem à tona. Seu olhar se ergueu e a determinação começou a voltar. Mas que histórias estão faltando? Eu sou parte dessa receita, e mesmo que tudo tenha começado com ele, eu sou a primeira geração que pode ter a chance de mudar. Com o coração pulsando forte, Ana pegou um punhado de farinha e, em contato com suas mãos, fez uma pausa. Esse bolo não é só sobre alimento, é sobre união, é um símbolo de quem somos. A plateia começou a murmurar, um agito crescente, refletia sua conexão emocional com a história que estava prestes a se desdobrar. Eu não vou acreditar apenas no que você diz. O competidor interveio novamente, cruzando os braços e desafiador. Você vai confiar em uma receita vazia, em promessas de amor? Isso não vai te dar a verdade. As palavras dele eram as feridas que não eram novas para Ana. Meramente a crença que todo alimento e cada receita conseguiria consertar algo quebrado. Ela sabia que só fazer um bolo não traria a cura. Você acha que tudo isso numa tigela vai resolver? De onde vem isso? Ana confrontou o rival. As vozes da plateia ficaram mais intensas, como se cada espectador estivesse vivenciando um travessão de emoções conflitantes. Nesta batalha entre crenças e esperanças, Ana percebeu que precisaria de algo mais forte do que a farinha e o açúcar para unir o que havia sido dividido. Sentiu que era hora de partir em busca da verdade, não apenas a dela, mas a de todos aqueles que estavam relacionados ao bolo, à família e ao amor. Eu vou precisar fazer perguntas, e espero que, mães permanecendo dentro de mim como um guia, você esteja disposta também a responder. A voz de Ana saiu baixa, mas determinada. Se o amor é o que trouxe até aqui, então é isso que usaremos como nossa arma. Eu preciso de toda a história. O olhar dela se encontrou com o da mãe, um sinal de que o tempo de revelações estava finalmente próximo.
Mas antes que qualquer uma pudesse continuar, um barulho repentino explodiu no fundo da plateia, trazendo uma nova tensão ao ar. Ainda há algo que você não percebeu, Ana. A voz surgiu do fundo, uma figura envolta em sombras, como um fantasma do passado trazendo consigo novas revelações. O que mais seria descoberto? Ana estremeceu, sabendo que a verdade ainda estava se escondendo. Ana girou, os olhos wide abertos, procurando pela origem da voz que a chamava. No fundo da plateia, uma figura se destacava entre a multidão. Era uma mulher idosa, com cabelos brancos que caíam como um véu sobre seus ombros. O rosto dela parecia ter histórias desenhadas nas rugas, mas o que mais paralisou Ana foi o brilho em seus olhos. Era como se aquela mulher soubesse mais sobre sua vida do que ela mesma. Ana, você não pode ignorar o que está diante de você, a mulher disse com firmeza, atravessando o espaço que os separava. A plateia murmurou, todas as atenções agora voltadas para aquela figura misteriosa. O seu coração batia forte e um frio percorreu sua espinha. Quem é você? Ana perguntou, a voz saindo trêmula. Sou uma velha amiga da sua família, e o que tenho a dizer pode mudar tudo, respondeu a mulher, parando a poucos passos de Ana. Seu bolo é uma herança, mas a verdade sobre ele é muito maior do que você imagina. Ana trocou olhares com sua mãe, sem saber se deveria dar ouvidos àquela estranha. No entanto, a expressão desesperada da mãe indicava que havia algo involuntário em meio à presença daquela mulher. Você não entende, estou aqui. Porque existe um segredo, uma receita que nunca foi totalmente revelada, um ingrediente essencial que trará à tona o que sua família tem guardado por tanto tempo, continuou a mulher, cada palavra sendo um golpe suave no coração de Ana. As avós, elas sempre disseram que certas coisas deveriam ser deixadas no passado. A mãe de Ana disse com uma voz carregada de emoções. E o passado é o que nos define, mas também é o que devemos libertar, respondeu a mulher, colocando uma mão no coração de Ana, quase como se uma corrente de conexão se formasse entre elas. Ana sentiu-se envolta em uma aura de mistério, a curiosidade crescendo dentro dela como uma bolha prestes a estourar. Qual é esse ingrediente que falta? Os olhares da plateia começaram a se entrelaçar, todos esperando a resposta, como se fosse um momento de pura revelação. O amor, Ana. Mas não só o amor que você conhece, e sim o amor que vem com a dor e o perdão. A receita se completa ao abraçar a verdade do que realmente aconteceu com sua família. É isso que permitirá que você se reconecte, que a união aconteça. A mulher disse, e em seus olhos Ana viu uma centelha de esperança. Ela se lembrou das noites em que sua avó contava histórias, cada uma cheia de risos, mas também de suspiros e tristeza. Algo naquelas memórias começou a fazer sentido. A dor que sua mãe sentia, os segredos que sempre pareciam pairar no ar. Mas então, por que a verdade foi escondida? O que sua mãe ainda não havia contado? Uma onda de perguntas invadiu sua mente. Você tem que escolher, Ana. Você pode continuar com a receita que você conhece ou descobrir algo que pode mudar tudo. A escolha é sua. A mulher concluiu, e o palco ficou imerso em um silêncio reverencial. Ana sentiu o peso dessa decisão, como se o universo tivesse parado novamente. Ela queria saber, mas a incerteza a petrificava. Podia seguir o caminho confortável ou mergulhar na escuridão do desconhecido, à procura de uma luz que poderia vir ao custo de muitas verdades. Enquanto ela lutava com essa escolha, a mulher puxou algo de dentro do vestido, um pequeno caderno empoeirado, e o estendeu em direção a Ana. Isso é o começo da sua jornada. Quando você estiver pronta para descobrir a verdade, ele será o seu guia. Os olhos de Ana brilharam com a promessa, mas a dúvida ainda lhe apertava o peito. E se o que eu descobrir for doloroso demais para lidar? Às vezes, o que dói nos revela como somos verdadeiramente fortes. A mulher respondeu, sabendo que as palavras carregavam um peso imenso. Noutra parte da sala, o competidor observava com uma mistura de ceticismo e curiosidade, sua expressão desafiadora agora diluindo em um toque de dúvida. Ana respirou fundo, sentindo o tempo voltar a correr. O que viria a seguir? O que estaria escondido naquele caderno empoeirado? Uma nova decisão estava prestes a aceitar, a ser tomada, e ao olhar para a mãe, ela já entendia que a jornada estava só começando. A história da nossa família está prestes a ser reescrita, e eu não posso mais ter medo,
disse Ana, determinada a desbravar o que estava oculto. Mas qual seria o próximo passo de sua busca pela verdade? O silêncio pairava pesado sobre o palco. Ana encarava o caderno com um misto de temor e determinação. A mulher misteriosa, com seu olhar profundo, parecia esperar que ela tomasse uma decisão. Era o momento que poderia definir não apenas a competição, mas o destino de sua história familiar. Vou abrir o caderno, Ana afirmou, a voz tranquila, mas cheia de firmeza. Com mãos trêmulas, ela o pegou e começou a folhear as páginas amareladas. Cada palavra escrita parecia pulsar como se quisesse ser lida em voz alta. No início havia receitas, anotações feitas à mão que revelavam segredos culinários transmitidos de geração para geração. Mas, conforme avançava nas páginas, o conteúdo mudava. Histórias de amor, dor, promessas quebradas e escolhas difíceis se desenrolavam diante de seus olhos. Ana sentiu seu coração apertar com cada revelação que trazia à tona o passado de sua família. E então ela encontrou uma carta embutida entre as páginas, escrita em uma caligrafia conhecida, um toque familiar que fez suas mãos tremerem de emoção. Era uma mensagem do pai, revelando o verdadeiro motivo pelo qual ele havia escondido o ingrediente essencial. Ana, se você encontrar estas palavras, é porque chegou a hora de conhecer a verdade. O que deixei para trás não foi apenas um ingrediente, mas um legado de amor e perdão. Havia um receio de que você se afastasse da nossa história, mas a vida é um bolo que precisa de todos os sabores, até os amargos. O perdão é o ingrediente que une tudo. Estavam escritos em linhas que pareciam vibrar de emoção. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana enquanto ela absorvia aquelas palavras. A carga emocional que antes a sufocava, agora começava a se dissolver. O perdão era exatamente o que ela buscava dentro de si. Não apenas como um conceito, mas como ação, como um novo começo. A sala ainda estava em silêncio. As emoções vibravam e se entrelaçavam com os sentimentos de todos os presentes. Ana levantou a cabeça, olhar firme. Podia sentir a presença da avó, do pai, de cada pessoa que havia cruzado seu caminho. A história que carregamos, as receitas que herdamos, tudo isso só faz sentido quando incorporamos o amor e o perdão, não apenas como palavras, mas como ações, disse ela, a voz agora ressoando com profundidade. Eu não quero apenas vencer essa competição, quero que a verdadeira essência da nossa família seja honrada, a união de todos os sabores em um só bolo. É assim que o amor deve ser. Carlos assistia, a expressão de ceticismo agora substituída por admiração. Os murmúrios da plateia se tornaram aplausos. Ana se sentia viva, mais conectada do que nunca. A sua história. Ela sabia que não poderia mudar o passado, mas estava pronta para abraçar seu futuro, com cada um dos ingredientes que formariam sua grandiosa criação. Com o coração pulsando de emoção, Ana dirigiu-se à mesa de apresentação. A mistura perfeita estava diante dela. O bolo não seria apenas um bolo, mas um símbolo de reconciliação e amor. E assim, inspirada e revigorada, ela começou a falar com sinceridade. No dia de hoje, apresento não só um doce, mas um retrato da vida, uma jornada de desafios, superações e, principalmente, do valor do perdão. Cada fatia que vocês vão experimentar traz em si a memória de quem éramos e quem podemos ser. Porque o verdadeiro sabor está em mundos que se entrelaçam. Ela ergueu uma fatia do bolo, a luz da sala refletindo o brilho em seus olhos. Naquele instante, ela percebeu que, independentemente de ganhar ou perder, sua vitória já estava em sua coragem de se permitir descobrir e assumir todo o seu legado. As palmas tornaram-se estrondosas, os olhares se encheram de orgulho e carinho. Ana percebeu que havia quebrado as grades invisíveis que a aprisionavam. E, enquanto os jurados deliberavam, havia uma certeza no peito dela. O que foi perdido poderia ser reaprendido. Ela havia ressuscitado um laço que pensava ter desaparecido com o tempo. Não é sobre apenas a receita que importa, mas sobre o amor que deixamos transparecer ao longo desses anos que nos une, finalizou Ana, o sorriso pleno de esperança. Finalmente, durante a entrega dos prêmios, os jurados se aproximaram. O chefe deles, conhecido por sua rigidez, olhou para Ana com uma expressão que misturava respeito e admiração. Você não apenas nos ensinou sobre confeitaria, mas nos lembrou do que realmente importa, o amor, o perdão e a união.
Parabéns, Ana! Você é a verdadeira vencedora deste concurso. Os aplausos ecoaram como um coro coletivo de libertação. Ana sorriu radiante, lágrimas de felicidade rolando pelo rosto. E ali, diante de todos, ela se deu conta de que havia cumprido a missão não só de sua avó e do pai, mas a dela, honrar a história e cultivar o amor. Naquele dia, Ana não apenas se tornou uma confeiteira de renome, mas uma portadora de um legado que, com coragem e amor, encontrou sua real essência. Ana respirou fundo, sentindo o orgulho e a paz de algo que finalmente estava completo. Agora, mais do que nunca, ela sabia que sua verdadeira jornada acabara de começar. E você, o que está esperando para abrir as portas do seu coração e buscar sua própria história? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz é essencial. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Cada ação sua faz a diferença e mantém viva a chama das histórias emocionais que nos conectam.